Olá a todos, temos hoje a grande satisfação de receber aqui na TV Cresce o Dr. Júlio Della Moura, que antes de tudo é um corretor de imóveis, inclusive faz parte da nossa comissão de avaliadores e é uma pessoa muito renomada no mercado imobiliário, um profissional em direito sucessório, direito de família, e vai nos abrilhantar hoje com excelentes palestras, um assunto muito importante para todos o mercado imobiliário, que são assuntos relacionados à sua melhoria e às análises mais profundas quando você for redigir um contrato de compra e venda, que essas dicas são bastante importantes. Sr. Júlio, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui com a gente na TV Cresce. É um prazer estar aqui, trazer conteúdo, trazer conhecimento para os nossos colegas corretores de imóveis e para a sociedade em geral. Muito obrigado. Vamos lá, a casa é toda sua. Olá! Hoje falaremos de cláusulas especiais do contrato de compra e venda de imóvel. É mais um episódio do programa O Advogado Responde da TV Cresce, canal 8. Programa esse em que nos dedicamos a esclarecer as dúvidas dos nossos colegas corretores de imóveis. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem e deixem suas dúvidas nos comentários. Então vamos lá. Vamos falar de cláusulas especiais do contrato de compra e venda de imóvel, ok? Especificamente do que trataremos. Vejam bem, até onde as partes podem contratar, seguindo suas vontades, sem que se tornem cláusulas abusivas ou nulas. Quais são os limites e as adequações e a razoabilidade para a aplicação de multas e encargos contratuais? Quais os tipos de arras e como aplicá-las em cada caso concreto? Como tratar a proteção do vendedor em casos de financiamento imobiliário e consórcio, que vai trazer condições que não se tem certeza do cumprimento? Vamos falar de adjudicação extrajudicial como forma de prevenir que as partes irão comparecer à escritura para poder assinar a escritura e concluir de fato o negócio. Da importância de estabelecer canais oficiais para comunicação e notificação das partes a partir da assinatura do contrato e até a escritura. E a prevenção de responsabilidade do vendedor em caso de evicção de direitos e de vício redibitório. São esses os temas que vão trazer cláusulas consideradas especiais para o contrato de compra e venda e que é muito importante que o mercado imobiliário, compradores e vendedores também se atentem para que um contrato siga o seu papel, o seu propósito de minimizar os problemas e trazer direção para as partes que estão ali contratando. Muito bem. O primeiro tema que a gente vai tratar aqui é a comunicação oficial. Eu considero esse tema aqui o mais fácil, o mais tranquilo do nosso conteúdo, mas ao mesmo tempo ele é de uma seriedade tamanha, porque aqui, quando a gente estabelece como comunicação oficial o WhatsApp de cada parte e o e-mail de cada parte, o que a gente está querendo não é revelar dados de um para o outro. O corretor ou a imobiliária não precisa se preocupar com isso ali a partir daquele momento que eles estão fechando o contrato, né? O que eu quero trazer aqui nessa cláusula é a solução de problemas futuros que eventualmente podem acontecer, como, por exemplo, ter que notificar uma das partes de um determinado fato ou algo que ocorreu, ou até de uma rescisão ou de uma constituição em mora, e não se encontrar a pessoa com uma carta por AR, pelos correios. Então não vai poder considerar informado, considerar notificado, porque a pessoa, a outra parte, não recebeu a comunicação. Então, para evitar esse tipo de coisa, quando, por exemplo, se está viajando, ou até em alguns casos que se evita realmente receber essas comunicações, é importante estabelecer aqui os canais oficiais, logo na qualificação das partes, para que qualquer comunicação possa se dar por e-mail e por WhatsApp, independente da confirmação de recebimento, porque aqui no contrato já estão estabelecendo que esses canais são canais oficiais para a comunicação daquilo que tiver que ser tratado dentro daquele contrato, dentro daquela transação, ok? Para isso, basta ter esse cuidado de acrescentar esses dados à qualificação e lá no meio do contrato, então, vai ter uma cláusula que vai dizer que esses canais são os canais oficiais e que vai ser considerado como recebido independente
de resposta ou independente de confirmação do recebimento. Muito importante, apesar de um tópico bem simples e bem fácil. Ok? Outro ponto muito importante aqui é a existência de ônus. Quando se trata de uma transação imobiliária, da compra e venda de um imóvel, em que existem ônus, então é necessário, é obrigatório que a imobiliária ou o corretor de imóveis informe as partes da existência desse ônus ou desse gravame, disso que oferece algum risco. Isso está previsto no Código Civil, nos artigos que regem a atuação profissional do corretor de imóveis, em que informa lá no 725, que informa que o corretor é obrigado a informar as partes espontaneamente dos riscos do negócio. Então, é uma cláusula que tem que existir num contrato de compra e venda, porque é ali que o corretor informa não haver ônus ou, se existir, então ele vai mencionar cada um aqui. Ao corretor não compete explicar do que se trata aquele processo judicial, do que se trata aquele gravame, do que se trata aquela penhora ou aquela execução, enfim. Isso é mais um conteúdo que vai envolver um corpo jurídico, que vai envolver um advogado, mas ao corretor é obrigado a informar que existe esse ônus. Por isso essa cláusula é tão importante, sob pena de o corretor responder pela falta no exercício profissional, por não comprovar que informou as partes dos riscos do negócio. Para isso existe, então, essa cláusula aqui que é para ser considerada como especial. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui é a desvinculação do pagamento daquela parcela que normalmente acompanha a escritura, ok? Da própria escritura. Eu vejo nos contratos, normalmente, que os corretores de imóveis ou as partes colocam que o pagamento daquela parcela, daquele respectivo valor, vai se dar no momento, ou no ato, ou no dia da celebração da escritura, da assinatura da escritura. Ok, até aí está tudo bem. Mas como prevenção de problemas, para minimizar riscos, então essa cláusula pode ser aperfeiçoada. É importante que nela contenha uma parte que diga que, olha, o vencimento dessa parcela, desse pagamento, é no dia ou no ato da escritura. No entanto, se por culpa do comprador ou por motivos relacionados ao comprador, que é quem vai pagar também o valor naquele dia, né? Vai pagar a parcela. Se por motivos relacionados ao comprador a escritura não puder acontecer naquele dia e tiver que ser adiada, o pagamento, por sua vez, deve ocorrer naquele dia. Isso evita que o comprador arrume subterfúgios para adiar a escritura simplesmente porque ele quer também adiar o pagamento que está vinculado à escritura. Então aqui a gente consegue trazer nessa cláusula, com esse aprimoramento, trazer a obrigação de pagar aquela parcela juntamente com a escritura, ou no mesmo dia que a escritura, no ato da escritura. Porém, se a escritura não puder acontecer naquele dia e for adiada, o pagamento permanece com o vencimento naquela data. Isso é uma prevenção importante para o vendedor que vai estar contando com aquela parcela, com aquele valor naquela data, né? E não é simplesmente porque a escritura precisa ser adiada, às vezes por causa de um documento ou por causa da indisponibilidade de uma das partes, que o pagamento daquela parcela, muitas vezes significativa, também será adiado. Ok? Então é importante desvincular ou estabelecer melhor a relação entre aquele pagamento que acompanha a escritura e a assinatura da própria escritura. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui como uma cláusula especial, como um texto que precisa ser aprimorado nos contratos que normalmente se vê circulando pelo mercado, são os encargos pelo atraso no pagamento das parcelas que compõem o preço do imóvel. Muitas vezes eu vejo esses encargos de uma forma que é possível, se a gente analisar do ponto de vista legal, como, por exemplo, 10% de multa, 20% de multa, mas, por outro lado, não é razoável um valor tão significativo, porque quando a gente fala de compra e venda de imóvel, nós estamos tratando de valores muito significativos.
Então, 10% de R$1 milhão é muito significativo para uma multa, para um atraso, às vezes, de 1 ou 2 ou 3 dias, ok? Então, é preciso trazer razoabilidade. E percebam, gente, que mesmo nos valores que se possa considerar baixo, vamos imaginar uma parcela de 20 mil, uma parcela de 50 mil, para aquela pessoa que está comprando um imóvel com esses valores, aquela parcela também é significativa. Né? Valores são significativos a partir da capacidade de pagamento de quem vai pagar, e não necessariamente pelo valor absoluto em si. A percepção aí é de quem vai pagar. Né? Então é importante que a gente traga para essa cláusula de encargos moratórios razoabilidade. Por quê? Porque senão, num eventual atraso de 1, 2, 3 dias, ou seja, poucos dias de atraso, aquele vendedor insiste naquela multa que é por demais significativa e a imobiliária ou o corretor acaba tendo que ter todo um trabalho de intermediação, de negociação, de renegociação, e isso pode trazer conflito, isso pode trazer desarmonia para a relação, ok? Ou pode fazer com que aquele pagador, aquele comprador, vá a juízo requerendo o equilíbrio dessa penalidade, porque ela se tornou muito excessiva, muito onerosa, e aí compete ao juiz, sim, trazer o equilíbrio para essas situações. E se esse caso passa a ser, então, judicial, com um processo judicial, então delonga demais a solução. É importante, então, que a gente traga essa razoabilidade de pronto, de imediato, na cláusula contratual, para que isso não se transforme num problema maior à medida que os fatos vão acontecendo. Outro ponto importante que eu trago em relação aos encargos por atraso no pagamento é acrescer a menção de juros à parte, a palavra simples, porque são juros simples, não são juros compostos, ok? E a expressão pro rata die ou proporcional ao atraso, enfim, algo que caracterize que vai ser fracionado no mês. Por quê? Porque se a cláusula não trouxer menção a esse proporcional, então significa que a partir do primeiro dia de atraso já se pode cobrar 1% de juros, quando na verdade o que se pretende, o que se quer, o que é razoável é cobrar esse 1% que é mensal proporcional ao número de dias do atraso. Né? Então, não faz muito sentido atrasar um dia e pagar o mês inteiro de juros. Mas se a cláusula não trouxer expressamente esse equilíbrio, essa proporcionalidade na forma da expressão pro rata die, por exemplo, então vai significar que pode ser cobrado 1%, ou seja, o mês inteiro de juros a partir do primeiro dia de atraso. Ok? É de suma importância também a hora que todas as vezes que se mencionar como penalidade ou como encargos que vai haver correção monetária, que já indique qual o índice, porque senão esse simples detalhe pode ser objeto de discussão que vai parar até na esfera judicial. Porque qual índice vai cobrar? Você menciona no contrato, vai haver, se houver atraso, então vai haver multa, juros e correção monetária, sem indicar o índice. No Brasil a gente tem muitos índices. Apesar de cada um ter uma especificidade, ter um pacote, uma cesta de serviços e produtos que o compõem, um prazo no mês para mensuração, se você não mencionar qual índice, você abre espaço para discussão de poder usar um índice mais barato ou poder usar um índice mais significativo, ok? Então é bom que sempre que se mencione correção monetária, coloque entre parênteses qual índice você pretende utilizar para aquela correção. É muito importante também, gente, e aqui, é claro, todos esses tópicos que eu estou trazendo, eles são importantes, porque aqui a gente separou, a gente selecionou o que a gente considera especial num contrato de compra e venda, o que a gente está querendo trazer em cláusulas que representem situações, características, especificidades, ok? A multa por atraso na entrega do imóvel. Isso não é comum na maioria dos contratos, não é comumente utilizado, mas é um problema que, quando acontece, o contrato deixa de prever qual vai ser a solução ou como as partes vão se comportar. O que a gente está trazendo aqui é uma multa, é uma penalidade,
pelo atraso na entrega do imóvel. Observa que o comprador tem multa, tem penalidade, tem encargos para o atraso nas obrigações dele, quais sejam pagar as parcelas que compõem o preço do imóvel. Atrasou, tem multa, juros, correção, ok? Já para o vendedor, para ele vai ter a obrigação de entregar o imóvel numa determinada data, mas normalmente nos contratos não se vincula essa obrigação a uma penalidade. Então, se o vendedor não entrega o imóvel naquela data, o comprador fica sem ter como obrigá-lo ou que cobrar no período em que ele atrasou a entrega, porque o contrato não previu. Então, é importante que um contrato esteja completo na medida em que para cada obrigação estabelecida se tenha um vencimento e uma penalidade em caso de descumprimento. Ok? Não é fácil utilizar de cláusulas de penalidade geral por analogia a situações específicas. Nem sempre isso vai poder acontecer. Então é muito bom que quem elabore um contrato tenha esse cuidado de, ao estabelecer as obrigações, para cada obrigação estabelecer um prazo de vencimento e uma penalidade caso não seja cumprida dentro daquele prazo ou naquela forma como foi pactuada. Então a multa por atraso na entrega do imóvel, ela é muito importante que esteja presente no contrato. E como ela deve ser estabelecida? A multa pelo atraso na entrega, diferente de uma obrigação de pagar, não é bom que ela esteja vinculada a uma multa única e singular e a juros no período, porque não se está falando de valor, não se pode fazer uma comparação com, se eu tivesse esse dinheiro na minha mão, eu poderia ter feito tal coisa, tal investimento, e por isso a multa e os juros, ora para penalizar, ora para compensar, né? No caso da não entrega do imóvel no prazo previsto, o que é melhor estabelecer é uma multa diária, porque aí ela já é fixada de forma proporcional ao atraso na entrega do imóvel. Então, multa diária de, por exemplo, R$150, R$200, R$300, R$500, R$1.000, até a efetiva entrega do imóvel. Ou seja, cada dia de atraso é fácil computar a multa. É mais um daquele valor que foi estabelecido. E que valor é esse? Qual é o melhor valor para estabelecer como multa diária para o atraso na entrega do imóvel por parte do vendedor? Eu entendo que a forma mais razoável de estabelecer essa multa é considerar uma diária, ou seja, 1/30, no que seria 2 vezes o aluguel mensal. Por quê? Porque se você considerar o aluguel mensal, dividir ele por 30 e considerar então que aquele valor vai ser a multa diária, não vai haver uma penalidade ao vendedor de não entregar, porque o tempo em que ele está com o imóvel já deveria ter sido entregue, ele vai estar pagando o que seria um aluguel do mesmo imóvel. Isso não é uma penalidade, isso é uma compensação apenas. Agora, para que haja uma penalidade e para que ele não seja motivado, para que ele não seja estimulado a permanecer no imóvel depois que ele já deveria ter entregue o imóvel, é importante que essa penalidade seja proporcional a 2 aluguéis ou mais, porque aí ele vai entender que é melhor ele sair para um outro imóvel alugado do que permanecer ali, porque ali o aluguel dele vai estar mais caro do que o convencional, mais caro do que o normal. Então não é vantagem ele permanecer ali. Então o valor da multa diária a ser aplicada no caso de atraso na entrega do imóvel por parte do vendedor, o que eu considero como mais razoável é o equivalente a 1/30 de 2 aluguéis. Ok? E assim fica explicado o porquê desse valor, mas não há uma determinação legal ou uma previsão em algum ordenamento. Isso é as partes que vão estabelecer, a imobiliária ou o corretor de imóveis que vai direcionar para esse valor que se considera razoável ali para a situação. Um tema muito recorrente e agora mais recentemente muito discutido nas imobiliárias e entre os corretores de imóveis é a prevenção à fraude e execução. E como a fraude à execução é um instituto jurídico previsto legalmente,
Não adianta a gente querer afastar essa responsabilidade por texto de cláusula contratual, porque a lei vai prevalecer nesse caso, ok? É uma questão de ordem pública aí. Então, aqui é uma situação em que não adianta a gente querer colocar a vontade da parte, né? A gente tem que seguir o ordenamento jurídico para que haja essa segurança jurídica, e o que a gente pode fazer aqui para prevenir a fraude à execução é onde normalmente se apresenta as certidões do imóvel e dos vendedores, diga-se de passagem, no local do imóvel e no local onde eles têm domicílio. Aqui é necessário acrescentar as certidões cíveis da Justiça Federal e do Tribunal de Justiça do Estado ou do Distrito Federal, dos vendedores anteriores que constam lá na certidão de ônus. E isso por quê? Isso porque a fraude à execução ela pode ser constatada a qualquer momento futuro e não vai socorrer aquele comprador do momento, aquele comprador atual, da situação. Pode ter ocorrido várias transações, doações, vendas diversas, com ou sem financiamento, não importa, na história daquele imóvel. Se for constatado lá atrás, numa das vendas anteriores, um episódio, a evidência, a constatação de fraude à execução, aquela transação vai ser desconsiderada pelo juiz da causa e o imóvel vai ser penhorado. E aí, em sendo o imóvel penhorado, quem vai admitir, quem vai absorver esse prejuízo é o proprietário atual do imóvel. Ainda que a fraude tenha acontecido lá atrás e ela é imprescritível, o proprietário atual é que vai se ver numa situação de ter o próprio imóvel penhorado por débito de um terceiro, que foi um antigo vendedor na cadeia do imóvel, e ou ele vai apresentar defesa compatível com a solução jurídica que ele precisa, né? Ou ele vai sucumbir ali e ter que pagar o débito para continuar com o imóvel ou ver o seu imóvel ser penhorado e levado a leilão para pagar a dívida de um terceiro por uma ocorrência de fraude à execução. Então, aqui não adianta escrever no texto que não vai haver essa responsabilidade ou que alguém, comprador ou vendedor, vai estar isento desse tipo de prejuízo, vai estar imune a esse tipo de prejuízo. Aqui o que se pode fazer é ter no contrato uma cláusula, um texto que diga quais os documentos foram apresentados, porque isso é o que comprova para o corretor de imóveis a obrigação de informar os riscos do negócio. Não basta o corretor apresentar as certidões sobre a mesa ou mandar por arquivo digital e não cuidar de colocar no contrato quais são os documentos, as certidões que ele está apresentando, porque é ali que ele comprova que ele informou as partes de qualquer eventual risco que pudesse estar envolvido naquele negócio. E aí, quando ele cuida de colocar essa cláusula dizendo quais foram os documentos que ele apresentou às partes, ele então emite e apresenta também a certidão civil da Justiça Federal e do Tribunal de Justiça do Estado ou do DF ali no texto da cláusula. E a emissão dessas certidões, é claro, tem uma análise muito específica, porque o que está se buscando nessas certidões de vendedores anteriores não é qualquer tipo de ação ou ônus, é simplesmente execuções fiscais que já estivessem em curso no momento em que aquele respectivo vendedor transacionou, fez a venda ou a doação do imóvel. Ok? Essa análise é mais cuidadosa. Eu recomendo que seja feito por um advogado contratado pela imobiliária, pelo corretor ou pelo próprio comprador ou vendedor, né? É uma atuação preventiva de muita importância aí, e mais compete ao corretor trazer para o contrato a informação de que ele emitiu e mostrou as certidões do imóvel, dos vendedores atuais e dos vendedores anteriores, naquilo que compete às execuções fiscais, ok? Para que esse texto esteja completo e aprimorado para prevenir a fraude à execução nos contratos nas transações e, por sua vez, nos contratos de compra e venda de imóvel.
Aqui eu quero trazer para vocês um assunto que é muito pouco tratado no mercado imobiliário, porque esses termos, esses trechos, esses termos, me desculpe, caráter irrevogável e irretratável, ele soa como comuns, mas passam por despercebidos pela maioria dos compradores e vendedores e, em muitos casos, até dos corretores de imóveis, ok? Nós vamos falar aqui de rescisão por impossibilidade de cumprimento do que foi estabelecido no contrato. Nós vamos falar, sim, de arras, ok? Mas quero tratar, primeiramente, o caráter irrevogável e irretratável da contratação. Uma transação imobiliária, uma compra e venda de imóvel, pode ser ou não em caráter irrevogável e irretratável. O que significa isso, caráter irrevogável e irretratável? Significa que, uma vez pactuado esse contrato, uma vez assinado esse contrato entre as partes, nenhuma das partes vai poder remodelar ou repactuar o que está escrito ali, o que foi combinado, e não vai poder desistir, não vai poder revogar, não vai poder cancelar aquilo que está no contrato. Isso significa que um contrato em caráter irrevogável e irretratável não será alterado e não será cancelado ou anulado. Ok? Não compete às partes pretender alterações, retificações ou até mesmo desistir, cancelar aquela transação. É isso que quer dizer quando a gente coloca num contrato que ele vai se dar em caráter irrevogável e irretratável. E qual a implicação disso? É que, a partir do momento que um contrato de compra e venda de imóvel assume esse caráter por estar expresso, por estar escrito na cláusula que ele é irrevogável e irretratável, as partes vão ter que cumprir o contrato, custe o que custar. Não vai caber ao caso, se qualquer das partes não quiser, não vai caber a rescisão, não vai caber o distrato, não vai caber retratar, não vai caber retificar as obrigações e tudo que foi pactuado no contrato. Ou seja, tem que seguir até o final, custe o que custar. Neste caso, mesmo assim, quando há uma impossibilidade de cumprimento, aí não é mais da vontade de alguma das partes de desistir, de cancelar, de retratar, de distratar, de retificar. É uma questão que se mostrou impossível de ser realizada, impossível de acontecer. É uma condição que foi estabelecida e que não é mais possível acontecer. Aí, neste caso, o contrato vai sim ter que ser rescindido, ou pelas partes, ou judicialmente, se uma das partes não concordar. E aí, para isso, é que se insere as arras consideradas penais, que é as arras que estão previstas nos artigos 417 ao 419 do Código Civil. Arras vai do 417 até o 420 do Código Civil, ok? O 420 trata de um tipo especial de arras, que não pode ser aplicado num contrato em caráter irrevogável e irretratável, porque o artigo 420 do Código Civil, ele fala das arras em caso de desistência, e num contrato irrevogável e irretratável não pode haver a desistência. Então, enquanto irrevogável e irretratável, o contrato vai prever as arras nos termos do artigo 417, dos artigos 417 ao 419, ok? Porque é ali que cabe as arras para os casos de impossibilidade de cumprimento do que foi estabelecido no contrato. É claro, é uma impossibilidade de cumprimento que torna impossível a continuidade da transação, a continuidade do contrato. Senão, se puder ser adequado, se puder ser reformulado e as partes entenderem de comum acordo por isso, o que foi estabelecido em comum acordo, em termos de retificação, alteração e até o distrato, que é em comum acordo, pode ser pactuado, claro, né? Nós estamos falando aqui, quando a gente fala de não poder fazer
nos casos em que foi previsto no contrato o caráter irrevogável e irretratável, nós estamos falando quando uma das partes quer mudar, ou quer rescindir, ou quer destratar, ou quer desistir, e a outra não quer, e a outra não aceita. Então ela pode fazer valer o inteiro teor do contrato, que o contrato seja executado, porque ele traz essa característica de irretratabilidade e irrevogabilidade. Ok? Também chama atenção para o valor ou o percentual que se deve estabelecer nas arras. A lei não determina qual deve ser ou quanto deve ser, como e quanto deve ser as arras. Ela diz o seguinte, olha, onde não estiver estabelecido, vai ser o sinal de negócio, na mesma forma do sinal de negócio. Então, se eu der o sinal em dinheiro, se eu não estabelecer como vai se dar ou quanto vai ser as arras no contrato, então, tacitamente vai ser na forma de dinheiro e naquele valor do sinal de negócio. Se o meu sinal de negócio for um veículo, então as arras vai se dar na forma daquele veículo e no quanto ele representa em valor, ok? Então é importante, ao pensar, ao querer estabelecer arras para o seu contrato de compra e venda, que você estabeleça que as arras ali é equivalente ao sinal ou não, ou que as arras ali correspondem a um valor específico, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, ou um percentual sobre o valor do negócio. Então, as partes podem definir quanto significativo ou qual a forma vão dar as arras no contrato para os casos de enquanto irretratável e irrevogável, para os casos de impossibilidade de cumprimento de alguma condição prevista no contrato. Ok? Daí, a gente tem por consequência a rescisão por desistência, que ela não pode ocorrer lá no contrato que é irrevogável e irretratável, e por sua vez, quando o contrato não prevê a irrevogabilidade e a irretratabilidade, então a desistência pode ocorrer. Então uma das partes pode manifestar simplesmente, olha, eu quero desistir. Não precisa nem motivar. Eu quero desistir porque eu não vou ter o dinheiro, eu quero desistir porque eu não quero mais o imóvel, porque eu vou mudar de cidade, enfim. Não precisa ser motivada. O contrato já traz como as partes devem se comportar neste caso. Uma parte que quer desistir comunica, eu quero desistir, e arca com as arras que foram estabelecidas no contrato. Aqui, no caso de arras por desistência, então é especificamente o artigo 420 do Código Civil. E, uma vez que o contrato não tem caráter irrevogável e irretratável, ele pode prever as duas formas, as duas modalidades, as duas hipóteses de rescisão, que é a impossibilidade de cumprimento das condições que foram estabelecidas no contrato e outra que é a simples desistência do negócio. E para tratar dessas duas hipóteses ao mesmo tempo, então basta dizer que não tem caráter irrevogável e irretratável e que, em caso de impossibilidade de cumprimento, as arras naquele valor ou naquele percentual ou correspondentes ao sinal de negócio vão ser aplicadas de acordo com o artigo 417 a 419 do Código Civil, ou que, em caso de desistência, essas mesmas arras ou outra, ok? Não precisa ser a mesma para as duas situações, para as duas hipóteses, vai se dar na forma do 420 do Código Civil. Existe uma diferença aqui que é mais um conteúdo jurídico, mas que é uma diferença que pode se tornar significativa, que nas causas de cunho penal, nas causas de rescisão embasadas no artigo 417 ao 419 do Código Civil, ou seja, por impossibilidade de cumprimento, a parte que não deu causa pode exigir, além das arras, uma indenização suplementar do tamanho do prejuízo que ela efetivamente teve. Ou seja, se com a rescisão por impossibilidade de cumprimento com culpa do outro, o contrato vai ter que ser rescindido, sim, ok? Essa parte que foi prejudicada, que não deu causa, vai poder se compensar com as arras e vai poder exigir uma indenização suplementar naquilo que alcança o prejuízo que ela teve, se esse prejuízo material foi maior do que o que foi estabelecido para as arras. Já nas arras por desistência, não.
Nas arras por desistência, aquilo que ficou estabelecido como penalidade, como arras, aquele percentual ou aquele valor específico, será o bastante para indenizar aquele que foi prejudicado, que não deu causa à rescisão do contrato, ok? Que não desistiu do contrato. Então é importante, por isso, também saber utilizar as arras penais, que é a do 417 ao 419, utilizar-se das arras que dizem respeito à desistência, ok? Que é a prevista no 420 do Código Civil, ou as duas, nos casos em que o caráter irrevogável e retratável for afastado daquele contrato. E, para não deixar de reforçar, as arras podem ter valor ou percentual, ela pode ter um quantum diferente para cada situação. Você pode estabelecer, por exemplo, as arras do tamanho do sinal de negócio para o caso de impossibilidade de cumprimento, e as arras no valor simbólico de 10 mil, 20 mil reais, ou o valor que for considerado simbólico para o caso de arrependimento, ou o contrário, certo? Mas não precisa ser o mesmo valor. Quando você prevê as duas modalidades de arras, você pode ter uma penalidade para cada uma delas, desde que esteja expressa nessa cláusula. E por isso ela chega aqui para a gente com esse caráter de especial. Muito bem, eu disse antes, gente, num outro tópico, que um contrato ele vai estar aperfeiçoado, ele vai estar completo na medida em que a gente estabelecer as obrigações, e cada obrigação com o seu respectivo vencimento ou forma de se cumprir, e também a penalidade que vai haver em caso de descumprimento, né, de não cumprimento. Quando a gente estabelece as arras no contrato, então é importante que a gente estabeleça também um vencimento e uma penalidade. Se o pagamento das arras vai se dar na forma de uma obrigação para aquele que não puder cumprir o contrato ou para aquele que desistir da transação, então, a partir do momento que ela se torna uma obrigação, ela deve ter um vencimento e uma penalidade e um encargo, ok? Para o caso de atraso no pagamento. E a melhor forma de tratar isso é a seguinte, a partir da rescisão, né? Então, em até 5 dias, ou em até 10 dias, ou em até 30 dias, isso depende do volume, depende da situação das partes, né? Depende do que está sendo feito com o dinheiro que já foi recebido daquela transação. Então, esse prazo pode ser pactuado livremente entre as partes, mas é importante que ele exista. Eu sugiro aqui no texto um prazo de 5 dias úteis a contar da comunicação efetiva da rescisão, mas pode variar, pode ser diferente disso, de acordo com a conveniência das partes. E após esse vencimento, então, sobre o valor das arras será acrescido a multa, os juros simples mensais, pró rata dia ou proporcional ao período menor que 1 mês, né? E a correção monetária naquele índice que você quiser estabelecer. Aqui é importante, por simetria, por lógica, por equilíbrio, que a mesma multa, juros e correção monetária que você aplicar, que você utilizar, que você prever para o atraso no pagamento das parcelas do preço do imóvel, que seja previsto aqui também, de igual forma, para o atraso no pagamento do valor ou do montante das arras, ok? Para que você não traga um desequilíbrio, uma onerosidade maior a uma das partes, trazendo essa diferenciação na penalidade para um e para outro. Esse tema aqui, gente, essa cláusula que eu trago aqui com o título de proteção do vendedor contra negativa do financiamento ou do consórcio, né? Eu, que sou especialista da área, que sou advogado especialista em direito imobiliário, que estou constantemente revisando contratos de compra e venda e também instruindo na solução de problemas que surgiram depois da assinatura do contrato e antes da quitação, antes da conclusão da escritura, né? Problemas recorrentes, eu trago para vocês como de suma importância.
porque é importante que, ao mesmo tempo que é importante que se estabeleça arras num contrato de compra e venda, para que haja essa penalidade, essa compensação pela frustração da expectativa de uma das partes, né? É também importante que o vendedor não seja inserido nessa penalidade no caso de negativa de financiamento ou de consórcio, enquanto uma opção do comprador. Perceba, gente, o quanto isso aqui pode se tornar oneroso e injusto ao vendedor. O vendedor se dispõe a ofertar o imóvel ao mercado para a venda do imóvel. A intenção é vender o imóvel. O comprador, por sua vez, chega, interessa pelo imóvel, faz uma proposta, essa proposta financeira que envolve valor e condição de pagamento é aceita, só que nessa condição de pagamento, imaginemos que envolva consórcio ou financiamento imobiliário. A partir do momento que envolveu um terceiro, que envolveu um agente financeiro ou uma outra empresa, ninguém mais tem certeza se aquela operação vai se concluir de fato. O banco, ele pode livre e espontaneamente, mediante justificativa, negar um financiamento. Ele pode dizer, não, eu não vou fazer esse financiamento por causa desse motivo em relação ao imóvel, ou por causa desse motivo em relação ao vendedor, ou por causa desse motivo em relação ao comprador. Naquilo que afeta ao comprador, a responsabilidade é só dele, porque foi ele que escolheu essa modalidade de pagamento, foi ele que escolheu, foi ele que estabeleceu, foi ele que impôs essa condição para o contrato, essa condição de pagamento que, por sua vez, se tornou também uma condição para que o contrato se conclua, né? Para que se chegue até a escritura. Então, o comprador, ele é responsável pela forma de pagamento que ele estabelecer. Ele que busque ter segurança, ter certeza de que ele vai ter sim aquele financiamento, que ele tenha o crédito, que ele tenha o cadastro aprovado para que ele possa concluir aquele contrato, ok? Mas se esse banco, se esse agente financeiro, se esse consórcio, enfim, se esse terceiro manifestar negativa ao financiamento por uma condição do imóvel ou do vendedor, não é justo que o vendedor seja inserido em arras, porque nesse caso ele vai ter dado causa, vai ter dado culpa à rescisão, porque a negativa do financiamento teve como justificativa algo no imóvel ou algo na condição do vendedor, ok? Então é o vendedor que vai ter dado causa, só que ele não escolheu essa opção de pagamento, isso não é uma condição dele, ele está ali para receber o dinheiro. Então, se o banco negar por causa de alguma coisa no imóvel, alguma coisa do vendedor, é importante que o vendedor esteja afastado da penalidade, esteja afastado das arras, a não ser que seja algo que ele já conhecia e omitiu na negociação. Aí ele agiu afastado ou distante da boa-fé contratual. Aí, por isso, ele deve responder, sim, com as arras. Mas enquanto for um fato novo, um fato que não pudesse ser previsto nem pelo corretor, nem pela imobiliária, nem por nenhuma das partes, o vendedor não deve ser, não é justo que o vendedor seja onerado, seja penalizado em arras, porque a opção de pagamento do comprador, que no caso é o financiamento, o consórcio, ou seja lá o que for, é de um terceiro, simplesmente negou aquela operação por uma característica do imóvel ou do vendedor, ok? Ainda mais quando esse imóvel ou esse vendedor puder fazer essa venda tranquilamente à vista ou com outra forma de pagamento que não seja aquela escolhida pelo comprador. Então, essa cláusula aqui, ela é muito importante. As partes, comprador e vendedor, têm dificuldade de entendê-la porque eles entendem que aqui está liberando o vendedor de uma penalidade que o comprador continua tendo. Então é preciso ter clareza do que está por trás disso para poder explicar a ele, inclusive que se o vendedor tiver ciência que ele pode vir a arcar com a penalidade arras, né, no valor ou no percentual que foi estabelecido, simplesmente porque ele aceitou como condição de pagamento o financiamento ou um terceiro ou um agente financeiro, então é muito fácil para ele dizer, não, então quando você tiver o dinheiro todo você vem, até lá eu continuo vendendo para outros que eventualmente comprem à vista. Ou seja, o negócio não vai acontecer com aquele comprador ou com aquele corretor. Então, para que todo mundo cumpra o objetivo de iniciar o negócio e concluir o negócio,
É importante resguardar o vendedor dessa onerosidade, dessa penalidade que não deve ser incutida a ele. Ok? A rescisão após a posse pelo comprador do imóvel é uma situação que também quase sempre traz problemas que normalmente não estão previstos no contrato de compra e venda, mas que, se estiverem ali no formato de uma cláusula especial, a partir do momento que o problema acontece, as partes já vão saber como se comportar, como conduzir aquela situação. E é esse o objetivo de um contrato bem feito, de um contrato bem formulado, de um contrato que traga a experiência, que alcance a imensidão de problemas que podem acontecer no decorrer de uma compra e venda, ok? Então não poderia faltar como cláusula especial de um contrato de compra e venda a previsão de como vai se dar a rescisão depois que o imóvel já foi entregue ao comprador. Pois bem, nós sabemos que a partir da entrega do imóvel ao comprador, a responsabilidade por IPTU, condomínio e benfeitorias no imóvel é dele, né? Não é mais do vendedor, que já entregou aquele imóvel. No entanto, se esse contrato não se concluiu ainda, ou seja, a posse, por exemplo, antes da escritura, né? Ou se havia ainda alguma condição que ia ter um lapso de tempo maior para acontecer e por isso a posse foi entregue de forma antecipada ao comprador, mas nesse meio de caminho é preciso rescindir o contrato, como é que vai se dar a devolução desse imóvel? Eu ainda não vi nenhum contrato que previsse isso. E é por isso que a gente traz aqui como algo muito importante. Então, quando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel se dá após a entrega do imóvel ao comprador, a gente tem que dizer no contrato como é que vai se dar essa devolução do imóvel. Ou seja, a gente tem que dizer em quantos dias o comprador vai ter que devolver o imóvel. Nós temos que dizer que o imóvel deverá ser devolvido conforme foi entregue. Nós temos que dizer, por exemplo, que o comprador não fará benfeitorias no imóvel sem autorização do vendedor, exatamente por essa hipótese de ter que devolver o imóvel caso o contrato tenha que ser rescindido. Nós temos que dizer se ele tem a partir do momento que ele tem uma obrigação de devolver o imóvel, qual vai ser o prazo para o cumprimento dessa obrigação e qual vai ser a penalidade caso ele não cumpra essa obrigação dentro do prazo. Todas as obrigações contratuais, como eu já disse, elas têm que estar, na medida do possível, líquidas. O que significa isso? Já trazidas no quantitativo certo, evitar ao máximo ter que fazer cálculos, porque é aí que aparece a confusão, a divergência. Então, elas têm que estar, elas devem estar, na medida do possível, líquidas, que é isso, trazer o quanto, tem que ter um vencimento previsto, uma forma de cumprimento prevista e uma penalidade caso não seja cumprida naquele prazo ou daquela forma. Como essa penalidade, que é claro, vai ser uma multa pela não devolução do imóvel em até 5 dias ou em até 10 dias, em até aquele tempo que cada um entender razoável para aquela situação que está sendo contratada, ok? Mas passado aquele tempo previsto para devolução do imóvel pelo comprador, então ele vai se inserir em um percentual em relação ao imóvel, a transação, ou em um valor específico, diário, ok? Ou mensal, mas como o atraso vai se dar em dias, então é importante que essa multa seja diária, ok? E ela pode ter a ver com todo o valor da transação, porque esse comprador ele está em poder, ele tem a posse, ele tem o uso e o gozo da integralidade daquela transação, né? Porque ele está com todo o imóvel na posse dele. Então a penalidade pela não devolução do imóvel deve ser com base, ou deve ter como base o valor da transação, o valor do imóvel. Então é, por exemplo, 0,33% ou 0,5% do valor da transação, ok? Ou um valor fixo, R$1.000, R$2.000 ou tantos R$1.000 diários, ok? Que vai permanecer, que vai viger enquanto durar até que seja entregue o imóvel, enquanto durar a permanência do imóvel após o prazo previsto para a devolução.
E é claro, aqui em especial, nós temos que prever mais uma coisa. Se essa rescisão levar esse contratar ao juízo, então a solução dessa questão vai durar próximo de 1 ano ou mais de 1 ano, dependendo do judiciário, dependendo da quantidade de argumentos e de questões que estiverem sendo analisadas, né? Dependendo da complexidade, esse processo pode demorar mais de 1 ano. E se vai demorar mais de 1 ano, eu preciso prever a atualização desse valor de multa, porque senão ele vai ficar defasado no tempo. Então, além de prever a multa diária ou mensal, pró-rata dia, enfim, eu tenho que prever também a atualização, e aí eu sugiro que seja anual dessa multa, porque é claro, quem paga pela ocupação do imóvel de forma recorrente está se inserindo num contexto jurídico análogo à locação, análogo a um aluguel. Então é importante seguir por analogia o que seria o aluguel. E aí ele paga aquele valor de multa diário ou mensal, e esse valor vai ser atualizado anualmente, a cada 12 meses, pelo índice que for estabelecido aqui. Ok? Então é de suma importância também, nos casos em que a posse vai se dar antes da conclusão do contrato, antes da escritura definitiva, antes da quitação do preço, é importante prever como as partes vão se comportar, o que vai acontecer, né? Caso haja a rescisão e esse imóvel não seja devolvido pelo comprador ao vendedor. Quase já chegando ao fim, gente, e eu estou trazendo aqui tudo de forma muito objetiva, porque vocês vão ter tempo depois de colocar suas dúvidas lá nos comentários, de interagir com o canal, com a TV Cresce, canal 8, para que as suas dúvidas possam ser respondidas em oportunidades futuras, aqui nesse mesmo programa que é o Advogado Responde, e aqui se responde às dúvidas dos corretores de imóveis, mas também da sociedade em geral. Outra questão que eu considero muito importante e trago como cláusula especial é a multa pelo não comparecimento para a assinatura da escritura. É muito comum o contrato prever que a escritura vai se dar na data tal, ou então que a lavratura da escritura vai se dar em até 60 dias após um determinado fato, após a assinatura do contrato, após a apresentação da documentação para o financiamento, após a aprovação do financiamento, enfim. A escritura tem uma data certa para ocorrer no contrato. Porém, se uma das partes não comparece, o que a outra parte pode fazer? Aqui eu insisto mais uma vez. Se comparecer à escritura é uma obrigação, então tem que ter uma forma, um vencimento, ok? E uma penalidade para o não cumprimento. Então sejamos razoáveis. Eu fui chamado para fazer uma escritura daqui a 3 dias e eu estou viajando, então eu vou justificar, olha, eu estarei de volta à cidade no dia tal e nós podemos comparecer para a escritura no dia tal. Esse não cumprimento está justificado, ok? Agora, se a escritura já estava marcada desde o início do contrato e chega na hora da realização da escritura, a parte não comparece, qual deve ser a penalidade para ela? Então é preciso estabelecer, assim como mais uma obrigação, é preciso estabelecer como vai se dar essa penalidade caso a parte não compareça. E aqui é de suma importância que a gente utilize dos canais oficiais para trazer agilidade. Aqui veja bem, se você tiver que comunicar a outra parte para comparecer ao cartório para fazer a escritura que já está pronta para ser lavrada, e tiver que fazer isso pelo correio e a pessoa estiver viajando, você não vai conseguir comunicá-la. Agora, se você estabeleceu como comunicação oficial, como canal oficial de comunicação, o WhatsApp e o e-mail, então você pode comunicar da necessidade de comparecer para a escritura através do WhatsApp e e-mail, vai ser considerado como recebido, porque vocês estabeleceram no contrato que aqueles seriam os meios oficiais de comunicação. Ok? Então é importante, aqui a gente vê a importância daquele primeiro tema que eu trouxe como mais simples. Dado um prazo razoável para comparecimento, é necessário estabelecer uma multa diária para o descumprimento. Aqui, gente, a multa
não tem a ver com o aluguel, porque não se trata de ocupar o imóvel necessariamente. A multa não tem a ver com um percentual sobre o valor, porque não se trata de um valor a ser pago. A multa aqui, ela vai ter a ver realmente com um valor que se considere penalidade razoável. Então, por exemplo, se você quer penalizar uma pessoa em R$5.000 por ela não comparecer, por ela atrasar 30 dias, divida R$5.000 por 30 e estabeleça esse valor como uma multa diária. Não é a partir daquele montante que as partes entendem como uma penalidade razoável para o não cumprimento, o caso de não comparecimento para a escritura na data marcada e conforme previsto no contrato. Para um não ficar enrolando o outro, para um não ficar à mercê do outro, e esse contrato nunca termina porque a escritura já está pronta lá no cartório, mas a parte não comparece para assiná-la. Ok? Então é importante prever isso aqui como uma cláusula especial também. A assinatura eletrônica de contratos hoje é uma forma muito recorrente, né? Porém, vale ressaltar que essas assinaturas no formato mais simples, que não tem a segurança do sistema ICP Brasil de reconhecimento, de atestado de segurança das assinaturas eletrônicas, nesses casos os cartórios também não aceitam. Então não adianta você ter um documento assinado eletronicamente que depois, se você precisar levar ao cartório para registro, para averbação, o cartório não vai aceitar porque aquilo não traz a certeza de que a parte realmente assinou aquele documento, uma vez que a assinatura eletrônica tem as suas brechas de segurança, ok? Mas, nos casos em que for assinar eletronicamente, é importante que no contrato traga uma cláusula dizendo que as partes reconhecem que aquele contrato está sendo assinado eletronicamente e que os atos futuros também serão assinados de forma eletrônica, ok? Porque aí, se for fazer um aditivo, se for fazer um distrato, uma rescisão, pode também assinar eletronicamente. Vamos lembrar que que a legislação estabelece que os atos formais devem ser desfeitos, né? Então um contrato deve ser distratado na mesma forma em que ele foi feito. Então, se um contrato foi feito de forma escrita com assinatura eletrônica, o aditivo ou o distrato vai ter que seguir pelo menos a mesma forma. Então vai ter que ser escrito e pelo menos com assinatura eletrônica ou outra melhor, ok? Eu não posso ter um contrato escrito, assinado à caneta e uma rescisão por mensagem de WhatsApp. Os atos seguintes, o distrato e a rescisão e o aditivo devem se dar na mesma forma que a contratação. Então é importante ter uma cláusula que preveja que previna a assinatura eletrônica daquele contrato e dos atos seguintes. E também é muito importante tratar no contrato da responsabilidade pelos dados, né? Tem lei específica para isso. Quando esse contrato for feito por uma imobiliária, por uma pessoa jurídica, é preciso que a imobiliária tome os cuidados necessários com esses dados das partes que estão ali naquele contrato, o tratamento que vai ser dado, a forma de descarte, o que ela vai fazer com esses dados e de só capturar os dados que sejam extremamente necessários, né, que ela justifique a utilização como uma forma de manter a privacidade das pessoas por seus dados. O contrato deve prever uma cláusula informando como que vai se dar essa proteção dos dados que ali estão. Quando é feito entre as partes, essa prerrogativa é muito importante, mas entre partes isso não é necessariamente exigido. Mas quando envolve um terceiro, quando envolve uma imobiliária, uma empresa, sim, é necessário. E por fim, gente, responsabilidades específicas do vendedor, que são duas especiais, que é a evicção, os riscos da evicção e o vício redibitório. Os riscos de evicção significa que aquele vendedor é responsável por algo que afete a transação, a venda que ele está fazendo, né? Por questionar a propriedade dele, por questionar a legitimidade dele para fazer aquela venda. Então, por exemplo, um questionamento no passado em relação a quem seria o proprietário daquele imóvel
que agora, depois que esse vendedor já vendeu o imóvel, vem à tona e vem então questionar aquela transação imobiliária, o vendedor responde por esse risco. Okay? Então, quem compra tem essa segurança de analisar a situação presente, ver se não tem nada sendo discutido, sendo questionado em relação àquele imóvel, a essa propriedade, esse proprietário, né? Para que ele possa fazer a compra de forma segura, porque se aparecer alguma coisa no futuro questionando aquela transação, alegando a ilegitimidade ou falta de poderes daquele vendedor para fazer aquela venda, esse comprador vai poder regressar contra esse vendedor, porque o vendedor responde pelo risco de evicção. É isso que significa um risco de evicção. E um vício redibitório, por sua vez, é uma obrigação do vendedor que permanece também após a contratação, é a responsabilidade por prejuízos causados ao comprador por vícios ocultos no imóvel, que diminuam a sua funcionalidade a ponto de reduzir o valor daquele imóvel ou que impossibilitem a utilização do imóvel. Então, quem compra, ele está vendo o imóvel, mas ele tem essa prerrogativa, ele tem essa segurança jurídica de que se aquele vício, se aquele defeito do imóvel não pôde ser percebido na visitação, né, ou até um ano após a visitação, então esse comprador pode, a hora que aparece esse vício, que é comprovado que ele era anterior à transação, então esse comprador pode exigir desse vendedor essa obrigação de reparar ou desfazer o imóvel, ok? Não é qualquer vício, não é qualquer defeito, não é qualquer infiltração ou defeito na pintura, defeito num equipamento, numa piscina, num ar-condicionado, que é considerado vício redibitório. Vício oculto, vício é qualquer defeito. Vício oculto é aquele defeito que estava escondido, que não era perceptível na visitação ao imóvel. Estava dentro da parede, estava no telhado, só apareceu depois que choveu, sabe? Ele só apareceu depois da transação. Esse é um vício oculto. Quando ele tem causa antes da transação e quando ele provoca a diminuição do valor do imóvel ou a impossibilidade de utilização do imóvel, então ele é caracterizado como um vício redibitório e por ele o vendedor responde perante o comprador. Então esses dois itens podem estar no contrato. Eu não digo que devem estar no contrato, por quê? Porque eles estão objetivamente e amplamente previstos na legislação. Então ele não precisa estar no contrato. Se isso acontecer e não estiver previsto no contrato, as partes vão seguir ou vai se seguir o que está previsto na lei, que vai dar essa proteção ao comprador, desde que classificados esse dano como esse risco ou esse vício aí, ok? Então, apesar de serem cláusulas especiais, elas não precisam necessariamente estar no contrato. E por que não colocar no contrato? Porque para o leigo vai ser necessário explicar. E muitas vezes isso pode trazer um fator insegurança, isso pode trazer uma complicação, uma burocracia para a negociação. Então, como está previsto em lei, como está resguardado o direito aqui do comprador, né, e a responsabilidade do vendedor, ao corretor, sabendo do dano, do vício ou do risco, compete a ele informar espontaneamente as partes. Mas para ele também estando oculto, ou seja, ele também não sabendo, não vai fazer diferença essas cláusulas ou não no contrato. Então, elas não precisam necessariamente estar lá. Certo? Aqui a gente termina todos os temas, todos os tópicos que eu quis trazer como cláusulas especiais do contrato de compra e venda de imóvel, que devem ser observadas nas transações imobiliárias conduzidas pelos corretores e imobiliárias ou pelas partes diretamente, quando não tem a participação de um corretor de imóveis. Mesmo assim, as partes devem estar atentas a esse conteúdo. Por isso também eu aproveito para dizer que é muito importante a presença de um corretor de imóveis e de uma imobiliária ou de um corretor de imóveis nas transações envolvendo imóvel. São eles que acumulam, se não o conhecimento jurídico, porque isso compete ao advogado,
são eles que acumulam as vivências de problemas que acontecem no mercado imobiliário relacionados à compra e venda e alocação, e por isso são capazes de, identificando o caso concreto, as especificidades de cada venda, são capazes de trazer para o contrato essas soluções, essas cláusulas que vão minimizar problemas, que vão direcionar as partes em como proceder caso aquilo aconteça. O leigo faz uma ou outra transação, ou até faz várias, mas não vivencia problemas, ele não sabe o que pode acontecer, então ele não vai saber o que tem que estar no contrato. É muito importante a participação de um corretor de imóveis ou de uma imobiliária nas transações imobiliárias e tão importante quanto a atuação preventiva de um advogado para cercar realmente todos os problemas que possam acontecer ou minimizá-los. Ok? Eu fico por aqui. Esse é o programa O Advogado Responde, da TV Cresce, canal 8. Nesse episódio, nós tratamos das cláusulas especiais do contrato de compra e venda de imóvel. Curtam o canal, compartilhem e deixem suas dúvidas e suas perguntas nos comentários.